Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai fazer uma conclusão do trimestre e a partir do domingo que vem a gente vai estar trabalhando a nova revista, tá? Então, nesse trimestre nós estamos estudando, a temática do Espírito Santo de Deus. E dentro do tema multiplicação, que é o tema da revista, e o trimestre falou sobre a importância do Espírito Santo de Deus na comunidade, na igreja. Então a gente viu vários pontos relacionados ao Espírito Santo. Então a gente viu falar aqui sobre o Espírito derramado sobre a igreja. Então, os seus resultados com o derramar do Espírito Santo. Nós vimos que há motivos para nós buscarmos a plenitude do Espírito Santo. Nós vimos sobre os dons espirituais, que são ferramentas dadas por Deus para o crescimento e a edificação da igreja. Vimos sobre a prática de testemunhar o Evangelho, o quanto isso é importante, o quanto isso é significante para a igreja, e isso se dá com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vimos também sobre a dedicação dos filhos no altar do Senhor, quando os pais dedicam os seus filhos às bênçãos que isso traz para uma família, e um casal que entende esse propósito e que é cheio do Espírito Santo, compreende o que é você apresentar o seu filho ao Senhor. Nós vimos também sobre as marcas de um testemunho relevante e impactante, que um testemunho relevante e impactante ele deixa marcas para uma geração, para uma sociedade, para uma comunidade, e isso se dá também com a ação do Espírito Santo. Vimos sobre a libertação espiritual, que libertação espiritual não é só expulsar demônios, que há muitas pessoas que estão dentro da igreja, que são convertidas, mas elas ainda não experimentaram a libertação total na sua vida, e por não estar cheia do Espírito Santo, porque quando você está cheio do Espírito Santo, automaticamente isso traz um resultado e você se torna uma pessoa completamente liberta de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te impede de viver o melhor de Deus na sua vida. E hoje, para a gente estar concluindo esse trimestre, a gente vai falar sobre o crescimento da igreja, as ações do Espírito Santo. Então, uma igreja, uma comunidade, quando a gente fala igreja, é sempre bom ressaltar isso, trazer a nossa memória. Quando a gente fala em igreja, a gente fala de pessoas, certo? Então, uma igreja, ou seja, pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, elas dão testemunho, elas recebem dons espirituais e ministeriais para exercer a obra do Senhor, são pessoas completamente libertas. Então, uma igreja que tem esse propósito e que vive dessa forma, é um resultado automático. A igreja cresce, a igreja se multiplica, porque você tem pessoas comprometidas com o reino. Então, automaticamente há um crescimento da igreja, um crescimento quantitativo e também um crescimento qualitativo. Então, a gente vai falar hoje sobre isso, sobre o crescimento da igreja, as ações do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. O texto áureo que o autor trouxe para nós, que é o pastor Rubens, está em Atos 4:31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então aqui, os discípulos de Jesus, após orarem,
eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles, a partir dessas orações, de se sentirem cheios do Espírito Santo, eles iam para o campo, eles iam para fora e eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus, ou seja, sem timidez, sem medo, com coragem, anunciavam aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, anunciavam a salvação em Cristo Jesus. Então, os objetivos dessa lição são os seguintes: o conhecer a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, trazendo crescimento significativo e marcante. Então, a gente tendo como referência a igreja primitiva e olhando que a partir desse enchimento do Espírito Santo, eles tinham ousadia para fazer a obra do Senhor e para viver tudo aquilo que nós encontramos ali no livro de Atos. No perceber, nós vamos ver que a manifestação do sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo produz crescimento. Então, é uma realidade que o crescimento, ele se dá com a manifestação do sobrenatural de Deus. Então, uma igreja liberta, uma igreja cheia do Espírito Santo, com dons, que opera ali sinais, maravilhas, cura, libertação na vida das pessoas, é um resultado automático, produz crescimento. E na prática, é uma pergunta: o que impede o pleno agir do Espírito Santo em nossas igrejas? Então, que isso seja uma reflexão para nós, né? Que nós possamos refletir sobre isso e olhar para nós, porque a tendência sempre é olhar para o outro, né? Olhar o que o outro faz que acaba impedindo, mas se cada um olhar para si, o Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar, para transformar, para conduzir, para que cada um faça a sua parte e assim os resultados serão maravilhosos no meio da igreja. Temos aqui também nos textos bíblicos inspirativos, ou seja, os textos que inspiram o tema dessa lição, está em Atos 4:8, que diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Então aqui Pedro, cheio de ousadia, dando uma palavra corajosa a respeito da salvação em Cristo. E aqui a gente vê um Pedro completamente diferente do Pedro que a gente vê lá na crucificação, o Pedro medroso, que negou Jesus. Aqui é um Pedro já cheio do Espírito Santo, falando com autoridades, líderes do povo e dizendo cheio do Espírito Santo a respeito de Jesus. A gente vê aqui também em Atos 3, 6, 7. Diz assim: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aqui, aquela passagem onde Pedro e João olham para aquele homem coxo e aquele homem pede uma esmola, e Pedro, ele cheio de ousadia, ele fala: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho é a cura desse teu problema. Levanta e anda. E aqui tem um sinal de cura instantâneo diante das pessoas, que causou espanto para todos aqueles que viram aquela situação. Então aqui a gente vê a ação poderosa do Espírito Santo na vida de um homem. Atos 2, 46 e 47 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias
os que iam sendo salvos. Aqui a igreja unida, reunida, participando junto das refeições, com alegria, com sinceridade no coração, sem hipocrisia, sem falsidade, dividiam o que tinham, partiam o pão juntos. E eles iam, eu acho muito interessante essa parte que diz assim, que eles iam caindo na simpatia do povo. O povo olhava para eles e achava graça neles. Eles não repeliam as pessoas, eles atraíam o povo para perto deles. Então o povo se sentia bem ao lado dessa igreja, do lado desses discípulos de Jesus, do lado dessas pessoas. E aqui diz que o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Então todos os dias aumentava o número de salvos. Que maravilha! E o último texto inspirativo, Salmo 143:10, diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Que essa seja a nossa oração diária, que nós possamos pedir para que o Senhor nos ensine a fazer a vontade dele. Amém? Que o seu Espírito nos conduza pelos caminhos que nós andamos todos os dias, que nós possamos trilhar o caminho que Deus tem para nós, que possamos buscar a condução do Espírito Santo nas nossas vidas e ter a igreja primitiva, a igreja de Atos, como referência para nós. Amém? Vamos agora para a introdução. A introdução diz assim, que é nítida a transformação que o Espírito Santo operou na vida dos discípulos quando eles foram cheios do poder de Deus. Então a gente pode perceber claramente, lendo o livro de Atos, ou quando a gente vê ali nos evangelhos o momento da crucificação de Jesus, o comportamento dos discípulos. E após o Pentecostes, o quanto as atitudes deles foram diferentes. Pedro, por exemplo, na crucificação negou a Cristo por 3 vezes. Por medo, por falta de coragem. Mas após o Pentecostes, a gente pode ver um outro Pedro. O Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Um Pedro ousado, que pregava, que encarava as pessoas de frente e não fugia. Temos também o exemplo dos discípulos que estavam desanimados com a morte de Jesus no caminho de Emaús. E aqui a gente vê o nítido relato de pessoas que, quando tem uma má notícia, elas se sentem desanimadas, desamparadas. Aqui eles tinham a notícia da morte do seu mestre, por conta da ausência também do Espírito Santo de Deus. E quando a gente vê a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos, há um comportamento completamente diferente. Então o fato é que sem o poder de Deus, o que dominava os corações dos discípulos era medo, incerteza, tristeza, angústia e dor. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, porque nós não somos diferentes dos discípulos. Nós também, se não tivermos o Espírito Santo de Deus em nós, se nós não vivermos a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas, o que vai nos dominar é o medo, a incerteza, a tristeza, a angústia e a dor. Que o Espírito Santo possa encontrar espaço nas nossas vidas e que sejamos cheios dele. Amém? O primeiro ponto diz assim: ações do poder de Deus. Aqui fala assim, que é somente o poder de Deus que de fato pode levar a igreja a avançar em sua missão de proclamar o reino a todas as nações da terra. É somente pela ação do Espírito Santo, é somente com o poder de Deus nas nossas vidas que nós podemos fazer a obra de Deus. Sem esse poder, nossa mensagem se torna uma bela reflexão filosófica. E é verdade.
O que faz a diferença no nosso discurso é a ação do Espírito Santo. Senão fica só um discurso filosófico, mais uma ideia que a gente fica defendendo. O que faz ter resultado na vida da pessoa é a ação do Espírito Santo. Aqui, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando de Cristo, quando nós estamos falando de Jesus para as pessoas, nós não temos que nos preocupar em ter um poder de persuasão, em ter uma bela eloquência nas nossas falas para convencer o outro. O que nós temos que mostrar é que a nossa palavra, ela é uma demonstração do poder do Espírito Santo. Então a gente precisa anunciar o evangelho, mas anunciar esse evangelho com ousadia e com o poder de Deus manifesto nas nossas vidas, para não parecer que nós estamos simplesmente querendo convencer as pessoas daquilo que a gente crê. A gente não tem que obrigar ninguém a crer naquilo que a gente crê. Nós temos que abrir a nossa boca, falar do poder de Deus, mas que isso seja uma forma onde a gente demonstre com a nossa vida, com as nossas ações, o poder de Deus. E é aí que o Espírito Santo começa a agir. Nós temos também no livro de Atos, capítulo 2, 4, a famosa passagem, né, quando no dia de Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o povo estava reunido, orando, e ali todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque eles estavam aguardando o derramar do Espírito Santo, porque Jesus falou: não saiam da cidade, fiquem aí, até que do alto vocês sejam revestidos, porque sem esse revestimento que vem do alto, vocês não vão aguentar, vocês não vão conseguir. Então ali todos foram cheios. Então a gente vê que o poder de Deus nas nossas vidas é que faz com que as nossas ações tenham resultados positivos para a igreja. A gente também tem Atos 4:8, quando Pedro é cheio do Espírito Santo. Nós até já comentamos ele aqui no texto bíblico inspirativo, que Pedro, cheio do Espírito Santo, também estava ali falando com ousadia a respeito de Cristo. Temos um outro exemplo em Atos 6:8, Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e do poder de Deus, fazia prodígios e milagres, e o povo começou a se incomodar com aquilo, porque Estevão era um homem cheio do poder de Deus. Atos 9:17 mostra, após o encontro de Paulo com Cristo ali, quando ele tem aquele impacto do encontro com Jesus, quando ele se converte a Cristo, e ali ele depois tem um encontro com Ananias, e Ananias ele impõe as mãos sobre Paulo, e Paulo ele é curado, as escamas dos seus olhos caem, e Paulo também ali é cheio do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem aqui alguns exemplos que nós podemos ver que a ação do poder de Deus nas nossas vidas, ela acontece mediante a busca pelo Espírito Santo de Deus. O mundo está cansado de discursos vazios, discursos filosóficos. O mundo está cansado de discursos vazios. Ou seja, as palavras que de fato não produzem resultado. O mundo está farto de filosofia, de palavras vãs, resultados que não traz nada para a vida das pessoas, algo que não traz transformação para a vida delas. Somente o poder de Deus é que produz essa transformação. Então, se nós não formos cheios do Espírito Santo, nosso discurso também será vazio,
e as pessoas também vão se cansar de nos ouvir, porque o mundo está farto de palavras vãs, de discursos vazios, sem o Espírito Santo de Deus. O que traz resultado na vida de uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas nas igrejas buscando palavras de motivação e autoajuda. O mundo está tão acostumado com esse discurso filosófico que as pessoas, quando chegam na igreja, elas acabam também até querendo buscar esse tipo de discurso filosófico. Mas o que vai trazer o impacto e fazer a diferença é na nossa palavra, nos nossos discursos, ter o poder de Deus, o poder transformador do Espírito Santo nas nossas palavras, que as nossas palavras sejam como dinamite no coração das pessoas, porque somente o poder de Deus pode trazer essa transformação na vida das pessoas. As pessoas, elas buscam palavras de motivação, palavras de autoajuda, mas nós não podemos entrar nisso. Nós temos que trazer palavras de transformação, palavras carregadas, cheias do poder de Deus. A palavra de Deus, como diz em Hebreus, ela é viva e eficaz, e ela é penetrante, como espada de dois fios, que nas nossas palavras, que nos nossos discursos, que nas nossas pregações, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, que nós possamos proclamar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que vai trazer impacto na vida das pessoas, que vai exortar, que vai corrigir, que vai educar, que vai conduzir para o caminho correto. Então, ao mesmo tempo que as pessoas elas estão buscando palavras tranquilas que alimentam os seus desejos, ao mesmo tempo que elas buscam isso, elas também estão cansadas de receber isso e não encontrar mudança para suas vidas, porque são palavras vazias. Então nós, como igreja, nós não temos que trazer um discurso vazio, um discurso de autoajuda ou motivacional. O nosso discurso, nossa palavra, nossa pregação tem que ter o Espírito Santo de Deus, e nós temos que levar Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Pergunto: que tipo de mensagem você tem buscado ouvir? A que satisfaz as suas expectativas ou aquela que de fato produzirá transformação na sua vida? Há pessoas que se sentem invadidas quando ouvem uma palavra que te traz impacto, porque elas não querem ser impactadas com a palavra de Deus. Mas nós não podemos entrar nesse modus operandi de trazer palavras onde não tem impacto na vida das pessoas para massagear o seu ego. Nós temos que trazer palavras de impacto. Então fica uma palavra para você aqui. Que tipo de mensagem você tem buscado ouvir? Ponto 2. Ações sobrenaturais trazendo respostas ao mundo perdido. Então aqui a gente vê que as ações sobrenaturais do Espírito Santo é o que traz resposta ao mundo perdido. O grande desafio nosso é que o mundo ele faz perguntas para nós. Tem perguntas que são feitas para nós. O mundo tem feito perguntas para a igreja. E talvez nós não estejamos respondendo às perguntas que o mundo tem feito para nós. E talvez seja por isso que muitas pessoas não se convertem. Talvez seja por isso que muitas pessoas, ao invés de terem por nós simpatia, elas têm por nós antipatia, têm uma rejeição com a igreja, porque talvez o discurso da igreja esteja equivocado. Então aqui nós temos duas questões a serem observadas nesse aspecto. Talvez estejamos tentando responder a perguntas que não estão sendo feitas pelo mundo.
Por muitos anos, acabamos pregando algumas coisas que não necessariamente refletem o Evangelho. O discurso da igreja por muitos anos pode não ter sido aquilo que realmente Deus queria de nós como igreja. Em tempos passados, quem sabe, a mensagem estava mais voltada a costumes, a regras, a usos e costumes do que aquilo que realmente era importante e relevante. Será que não se perdeu muito tempo com esse tipo de coisa ao invés de anunciar aquilo que realmente deveria ser anunciado? Será que as nossas mensagens muitas vezes não estão mais voltadas para o próprio crente do que para aquele que ainda não conhece a Cristo? Muitas vezes as mensagens elas estão mais voltadas para corrigir a igreja, para corrigir o cristão que está dando trabalho, do que uma mensagem evangelística, porque a igreja, a comunidade muitas vezes, ela está doente, e aí as mensagens elas estão sempre sendo mensagens de correção, de exortação, e aquele que ainda não conhece a Cristo acaba saindo da igreja sem receber a mensagem que ele deveria receber, a mensagem da salvação. Então, será que nós às vezes não estamos pregando de forma errada? Será que nós não estamos muitas vezes se voltando a assuntos que não deveriam ser levados ao púlpito? E sim, estamos pregando aquilo que satisfaz o ego da igreja ou aquilo que vai corrigir a igreja e não aquele que ainda não conhece a Cristo? Será que aqueles que ainda não conhecem a Cristo não estão entrando na igreja e saindo sem entender nada? Será que o nosso discurso não está sendo equivocado? Será que as nossas palavras não estão corrigindo, ensinando, evangelizando as pessoas? A gente precisa refletir muito sobre isso. Diz aqui também que o vazio do mundo não será preenchido por nossa vida cristã habitual. Ou seja, cheia de regras, estatutos, organizações. Por mais importantes que essas coisas sejam, nós precisamos como igreja nos organizar, nós temos que ter os nossos estatutos, nós temos que ter a nossa organização, as nossas regras internas, as nossas regras como convenção. Mas será que isso não tem preenchido o vazio das pessoas que não conhecem a Cristo? Porque às vezes perdemos tanto tempo com isso e esquecemos de levar a verdadeira mensagem às pessoas que estão indo para o inferno, que estão caminhando nas trevas. Aquilo que é básico e fundamental pode ser perdido, pode ter perdido sua essência em nossos corações. E é verdade. O que é essencial? Arrependimento, falar de Cristo, levar as boas novas, mostrar a graça de Cristo que nos alcança todos os dias, mostrar a transformação que está em Cristo Jesus. Isso é relevante, isso é essencial, e muitas vezes estamos nos perdendo em situações que se diz respeito somente à igreja. Na falta de uma vida cristã autêntica, nossas respostas ao mundo vazio e perdido não serão convincentes. Uma grande verdade. Você fala mais de tudo que há em sua igreja ou sobre o que de fato Jesus realizou em sua vida quando você está falando de Jesus a uma pessoa? Quando você está falando de Cristo, quando você está falando do amor de Deus, você fala da sua igreja, daquilo que acontece na sua igreja. Ah, vai lá que é legal, vai lá que vai ser bom. Ou você fala do que Deus pode fazer na vida daquela pessoa, do que Deus fez na sua própria vida. Então, nós precisamos entender que o crescimento da igreja tem muito a ver com o testemunho de vida que os crentes compartilham com seus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, até mesmo pessoas desconhecidas. Então, às vezes as pessoas elas atribuem o não crescimento da igreja, a culpa
do líder, a culpa no pastor, mas nós todos, como membros de uma comunidade, nós temos a responsabilidade de fazer com que aquela igreja cresça, de reproduzir, de sermos férteis como ovelhas e reproduzir. E será que nós estamos dando as respostas que o mundo está precisando? Será que quando o mundo olha para nós, eles encontram a resposta que eles tanto buscam? Não é justo uma igreja esperar que somente a pregação do domingo do pastor traga ovelhas ao aprisco. Então, não é a única pregação do domingo que vai fazer com que a igreja cresça. O domingo, o culto do domingo é a cereja do bolo. O que vai fazer uma igreja crescer é a atitude da ovelha durante a semana, no seu trabalho, na escola, na faculdade, entre a vizinhança, entre os familiares. Isso é que vai fazer o seu testemunho de vida, as pessoas olharem para você e ver que você é cheio do Espírito Santo de Deus, ver uma transformação na sua vida, é o que vai gerar nas pessoas curiosidade de conhecer o Deus que você conhece. Então, as ações sobrenaturais do Espírito Santo traz respostas ao mundo perdido. As respostas que o mundo espera é ver em você e em mim transformação, testemunho, ver que nós temos uma vida não perfeita, sem problemas, mas como nós reagimos aos problemas, como nós estamos lidando com as circunstâncias deste mundo. As pessoas estão observando a gente. Então, nós, durante a semana, durante o dia a dia, vamos evangelizando com as nossas ações e isso vai gerar automaticamente a curiosidade nas pessoas, elas vão buscar a Deus através da sua vida e automaticamente a igreja cresce. Então, de aplicação fica assim: você tem buscado o poder de Deus em sua vida para testemunhar da salvação de Jesus Cristo ao mundo perdido? Você tem buscado esse poder? Nós temos falado tanto sobre isso. Fica essa pergunta: você tem buscado esse poder na sua vida? Terceiro ponto: ações divinas que não devem ser impedidas. Vamos lá. Alguém pode questionar assim: será que os crentes são capazes de impedir a ação do Espírito Santo na igreja? Será? Eu acredito que sim. E o autor compartilha também aqui que sim. O Senhor nos dá uma liberdade para escolher, a buscá-lo em oração, a frequentar cultos, ler a Bíblia. Deus não nos obriga a nada. Também não nos obriga a nos arrependermos dos nossos pecados. Não há uma obrigação. Nós temos a liberdade de fazer isso ou não. O que Deus faz pela ação do Espírito Santo é nos mostrar o caminho certo, nos mostrar qual é a conduta que nós devemos ter, mas a decisão precisa ser tomada para a nossa vida mudar. Para que haja uma transformação nas nossas vidas, é necessário uma decisão. E essa decisão compete unicamente a nós mesmos. Não é Deus que vai decidir por você. Nós decidimos se vamos ou não. Deus mostra o caminho. Deus mostra o que nós devemos fazer. Mas a decisão de fazer ou não fazer, de aceitar ou não aceitar, de reconhecer ou não reconhecer, se arrepender ou não se arrepender, a decisão compete a nós. A partir das nossas decisões, a partir do sim que nós damos a Deus, o Espírito Santo começa a agir em nossas vidas. Então, ações divinas que não devem ser impedidas, porque se você não fazer a sua parte, o Espírito Santo não vai poder agir na sua vida. Então, partindo desse pressuposto, que nós somos igreja e membros do corpo de Cristo,
Se nós não buscarmos o Senhor, se não nos rendermos a Ele, se não nos arrependermos dos nossos pecados, se ainda decidimos viver uma vida dentro das paredes da igreja e outra vida completamente diferente fora das paredes da igreja, então a gente pode dizer que sim, que nós podemos impedir sim a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Porque sendo igreja, não estamos desejando que ocorra essa ação transformadora de Deus em nós. Então, a minha decisão de querer uma transformação, a minha decisão de buscar ou não o Espírito Santo vai definir muita coisa na vida da igreja, na vida da minha comunidade, do ministério que eu estou atuando. Então, às vezes, o ministério está amarrado, as coisas não fluem, as coisas não vão, a igreja está lá, uma sensação de que as coisas não estão crescendo. Por quê? Porque está faltando um empenho, uma tomada de decisão, porque a vida com Cristo é tomada de decisão. Está faltando isso para que haja um fluir de Deus na vida da igreja. Então, às vezes as coisas estão amarradas porque tem pessoas que não estão com a vida completamente entregue nas mãos de Deus. Então, você se considera uma pessoa sensível à operação do Espírito Santo? Sim ou não? Você está sensível à voz do Espírito Santo? Porque o tema de hoje, gente, fala sobre o crescimento da igreja e as ações do Espírito Santo. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo no seio da igreja para que haja crescimento. Mas para que isso aconteça, nós não podemos ser impedimento. Nós temos que querer a mudança, nós temos que querer a transformação, nós temos que arregaçar as mangas e ir trabalhar com um coração sincero e cheios do Espírito Santo, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Então, existem ações pessoais nossas que vão fazer toda a diferença na vida da igreja. Então, as nossas ações, elas têm que ser de acordo com o poder de Deus em nossas vidas. E as ações sobrenaturais, elas trazem respostas para o mundo perdido. Ações sobrenaturais são vindas do Espírito Santo, traz respostas ao mundo perdido. E as ações divinas, elas podem sim ser impedidas se nós formos negligentes com aquilo que nos diz respeito. Então, a responsabilidade da igreja crescer é sua e é minha, é de cada membro da igreja. Se cada um fizer a sua parte, se cada um buscar o enchimento do Espírito Santo, se cada um se arrepender dos seus pecados, se cada um buscar ser uma pessoa completamente liberta, se cada um viver na humildade, viver na unidade, não tem como a igreja não crescer. Então, se a igreja não cresce, se a igreja não prospera, se os ministérios não fluem, é porque as pessoas estão amarradas, vivendo muitas vezes em pecado, vivendo com falta de libertação total na sua vida, não estão vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aí culpa o pastor, culpa os líderes, mas a culpa está em nós. Nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Então a responsabilidade pelo crescimento saudável da igreja compete a nós. Conclusão: sem a presença marcante do Espírito Santo, o mundo não será impactado. Nós precisamos da ação sobrenatural do Espírito Santo para esse mundo ser impactado, senão o nosso discurso vai ser uma vã filosofia. Sem um testemunho de vida transformada, nossa mensagem não fará sentido ao mundo perdido. Então não adianta eu dar um testemunho de vida, um testemunho para vocês, falar de Jesus, se a minha vida não testifica aquilo que eu falo. As minhas ações falam muito mais do que as minhas palavras. Então eu tenho que mostrar para as pessoas uma vida transformada. Se não nos rendermos verdadeiramente ao Senhor, nossas vidas não servirão de reflexo para o mundo.
nós precisamos nos render verdadeiramente a Cristo para que a nossa vida seja um reflexo para o mundo. Vivemos dias difíceis. Estamos diante de um cenário preocupante, ainda mais agora com esse isolamento social e essa pandemia. Mas se nos colocarmos na posição que o Senhor deseja, viveremos para a glória de Deus e resplandeceremos a sua maravilhosa luz a todas as nações da terra. Então viva a plenitude do Espírito Santo de Deus, se posicione, faça a sua parte, porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai começar a agir e a igreja vai crescer, porque ovelha gera ovelha. Então, que nós possamos ser ovelhas saudáveis, férteis e que nós possamos gerar outras ovelhas que também sejam saudáveis e férteis. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos todos os dias orar e buscar a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas para que possamos ver a diferença em nós e através de nós na vida do outro. Amém? Até mais, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal.